Ele é o marido da Silvana, pai do Felipe, do Henrique, da Rafaela e da Isabela. Nasceu em Pereira Barreto, interior de São Paulo, e há quase 20 anos anda pelo Brasil ministrando a palavra de Deus. Pastor Oséias Lopes. Confere aqui o... Que bênção. Escrito, certíssimo. Não? É isso mesmo? Certíssimo. Pastor Oséias, uma honra estar do seu lado. Você é uma referência para essa geração de pregadores. Primeira pergunta é: como tudo começou? Primeiramente, quero agradecê-lo, cumprimentá-lo e dizer da minha gratidão pela sua presença aqui. Legal. E da minha admiração também pelo pastor Elias Rodrigues. Legal. Tá bom? Tem uma família que há muitos anos atrás eu frequentava a casa deles por questões de ministério mesmo, e eu ouvia a irmã citar o seu nome e eu me perguntava: quem é esse Elias Rodrigues? Quem é esse Elias Rodrigues? E um dia eu ouvi uma mensagem sua pela rádio. E eu assimilei e liguei no mesmo momento para essa pessoa e perguntei se era você. Que bom. E a pessoa... Aquele tempo de rádio. Foi. Então foi a partir dali que eu passei a conhecê-lo. E confesso que tenho admiração também pelo seu ministério. Que bom. Meu ministério começou de uma forma inesperada, né? Você é filho de pastor, né? Sou filho de pastor. Nunca... Pastor de igreja, pastor, seu pai era? Meu pai, eu nasci, ele já pastoreava igrejas e pastoreou durante muitos anos, até quando eu me casei, cerca de 4, 5 anos ainda eu já casado, ele pastoreava. Aí até o ano de 2002, 2003 ele pastoreou. Você passou por toda aquela fase que quem é criado na igreja passa? Cordeirinho de Jesus, soldadinho de Jesus, escola dominical. Liderou grupinho de jovens? Já. Toda a fase assembleiana eu passei. Você culto em casa. Dormia no banco esperando seu pai atender os irmãos? Muito, demais. Eu sempre pergunto para todo filho de pastor que eu converso: você chegou a roubar o pãozinho da ceia? Eu acho que não. Eu roubei o pãozinho da ceia. Eu acho que não, porque pelo que eu me lembro, a minha mãe levava para casa. Não o pão, aquele orado, repartido já, né? Partido. Mas o pão, a sobra do pão, minha mãe levava para casa e... Nem precisava roubar o da ceia. Não, a gente... Mas e aí como tudo começa no seu chamado, no seu ministério? Eu trabalhava numa empresa, era uma rede de hipermercado, e eu comecei a ter sonhos, e no sonho eu me despedia da empresa. E sonho que você diz, sonho mesmo, de estar dormindo e ter uma... É isso. Eu sonhava, e no sonho aparecia eu na empresa me despedindo do pessoal. E esse sonho era repetido. Repetidas vezes acontecia. Às vezes mudava o cenário, tudo, mas era sonho relacionado a eu me despedir da empresa. Nesse período, chegou em Campinas uma rede nova de hipermercado, e chegou em Campinas também uma telefonia, uma empresa de telefonia, que hoje é Claro, mas na época se chamava TES. E uma psicóloga da empresa que eu trabalhava foi atender a TES. E um outro amigo foi atender essa rede de hipermercado que havia recém-chegado, na época se chamava Big. E aí os dois simultaneamente me fizeram proposta de sair da empresa para eles me colocarem essa pessoa na TES e o outro na Big. As propostas vieram ao mesmo tempo. E eu fui orar para pedir a Deus direção, porque eu fui criado em berço evangélico. Mas a oração que você foi fazer, esse tempo de oração, era para ver qual proposta melhor. A proposta de Deus não estava no seu... Não, eu nem pensava em ministério, nunca planejei e nem desejei. Mas eu já atendia na igreja, eu trabalhava como secretário. Esses dias eu tenho conversado com alguns colegas, eu tenho compartilhado a experiência que eu tive. O meu caso foi diferente, foi de sempre querer.
eu via meu pai, via os outros pregadores, gente, eu queria fazer isso, é isso que eu quero para a minha vida. Você é da turma do lado de lá, que é o contrário, você não quis, Deus teve que te eu convencer. Não quis, porque assim, para te dizer a verdade, meu pai, ele é um homem muito crente, e ele sempre nos levou, nos ensinou a vida cristã, oração, leitura bíblica, frequência aos cultos. Relacionado ao ministério, meu pai nunca nos chamou a atenção. Ah, tá. A gente percebe que alguns pastores, eles conduzem o filho ao ministério. A gente tem visto muito isso ultimamente. No caso do seu pai, não. Ele puxa, nem sei o que eu sou, pelo contrário. Não. Tanto que em casa nós nunca tivemos exemplo do meu pai chegar na mesa na hora da refeição e mencionar assuntos de ministério. É mesmo? Meu pai sempre foi muito reservado, inclusive quanto a problemas de igreja, problemas ministerial. Em casa nós nunca tomamos conhecimento. Então, talvez por essa razão nunca... Eu ouvi uma entrevista da nossa atual primeira-dama, que ela disse que na casa dela, até no palácio agora, tá? Vocês falam de política lá embaixo. Daqui pra cima é brincar, é conversar. Teu pai era assim também, entrou pra dentro da porta, assim, igreja ficou lá na igreja. Meu pai era. Mas aí você vai ter esse tempo de oração. Aí eu fui ter esse tempo de oração, buscando a Deus a direção sobre as duas empresas, e calhou que nesse período tinha um culto aqui próximo, e eu fui nesse culto, é um culto caseiro, de uma missionária muito conhecida aqui na nossa região, e tinha um pregador do Rio de Janeiro lá. E eu fui, a minha esposa foi, e aí nesse dia Deus usou esse pregador, eu fui para cantar. Na verdade eu fui até para cantar. Porque na época eu cantava na igreja e tal, me chamaram para cantar nesse culto, eu fui, e esse pregador foi até minha esposa num dado momento da mensagem e falou com ela sobre o meu ministério. Que legal. Deus na boca dele. Isso é muito legal. Falou com ela sobre o meu ministério. E naquele mesmo momento, ele se virou para mim e mencionou o número da minha carteira profissional. É mesmo, Zé? E Deus na boca dele dizendo, hoje eu estou dando baixa na sua carteira. Que isso? Então, a minha chamada começou desse jeito. Seu chamado foi tipo um Mateus, Pedro, vem e segue, me largou tudo e seguiu. Foi desse jeito. Nesse momento que você vê publicamente Deus te dando essa chamada, você já aceita ou fica Aceitei porque Deus já vinha falando com sonhos, né? Ah, sim. E aí Na verdade, a palavra do profeta, ela te explica os sonhos, basicamente. Aí você começa a ministrar. Aí eu procurei o meu pastor na época, contei para ele, não sei por que razão, por que motivo, ele me aconselhou a buscar mais a Deus nesse sentido. Eu respeitei o pastor local, ele tem essa preocupação, se não é empolgação do rapaz. Exato. Eu respeitei a opinião dele, aceitei o conselho dele, mas dentro de mim eu não tive dúvida de que era Deus. E aí eu tomei a decisão. Que negócio é esse de cantor, velho? Como é que foi? Você mencionou aí, você cantava e tal, aí me contaram aí, fazendo aqui o seu histórico, que começa o ministério, na verdade, antes do chamado para pregador, você cantava. Cantava. Mas cantava de cantor mesmo ou era um irmão que canta na igreja? Cantava de chegar a gravar CD, sair para convite para cantar? Na verdade, quando eu recebi essa chamada, essa confirmação sobre o ministério, na época eu entendia que era para cantar. Ah, sim. Eu não entendi que era para pregar, porque eu cantava na igreja, cantava nos cultos, pedia a oportunidade para cantar. De criança, eu e meus irmãos brincavam em casa de cultinho. E eu era o cantor. Que coisa. Eu era cantor. A gente arrumava brinquedos como instrumento, caixa de papelão, bateria, mas sempre tal. Te viam como eu era cantor, E aí quando eu recebi essa palavra profética, eu entendi que era para o ministério do louvor. E aí eu peguei um recurso que eu tinha na época
e fui e gravei em CD. Ah, é? Você gravou? Gravei em CD, hoje eu gravaria ele de novo pedindo desculpa. Mas por quê? Não era tudo isso, não? A produção ficou ruim, né? Mas assim, a dedicação que eu tinha para o louvor era... No Ministério da Pregação hoje, você traz essa coisa da música ou você evita? Não. Não, nem no final da pregação ali você não... Vou contar um segredinho. Ontem eu fui pregar num trabalho e tinha uma cantora, eu até chamei ela para cantar o final. E como eu gosto do louvor que ela cantou, eu inventei de cantar. Quando eu ouvi a minha voz pelo microfone, eu me decepcionei. Não, realmente, Deus estava certo. Deus estava certo. É para pregar, né? A afinação é terrível. Não tenho mais. E você também, pelo que eu percebo, de um tempo para cá, falei certo, falei errado, de um tempo para cá? De um tempo para cá, você começa a se dedicar também ao estudo secular. Também. Na verdade, eu sempre tive fascinação pela escrita, pela leitura e pela língua portuguesa. Ah, sim. E como pregador eu comecei a me cobrar muito o jeito de falar, como me expressar, a verbalização, a forma de oralizar. Eu sempre me preocupei com isso. Aí você foi estudar letras? Aí eu fui estudar letras à distância, mas com o intuito de associar o conhecimento ao meu ministério. Ah, sim. Né? Pedagogia. E aí, quando foi há um tempo atrás, eu comecei o presencial pedagogia. E aí nasceu o desejo. Mas aí você estuda pedagogia pensando em ser um professor secular ou você traz isso só para o seu ministério? Você pensa em ser um melhor pregador? A prioridade, o objetivo principal é para o ministério. Mas confesso que eu tenho sim desejo de dar aula, e tanto que eu vou seguir após os estudos, eu vou fazer doutorado, mestrado, porque eu pretendo seguir na área da língua portuguesa. Falar certo faz bem, né? Faz. Esses dias eu vi você postando alguma coisa que eu achei muito legal. Até queria que você falasse aí pro pessoal que está do outro lado lá, sobre essa coisa do falar certo faz bem. Você postou assim, a troca de algumas palavras para melhorar o nosso vocabulário. Lembra disso? Não? Lembro. Fala isso aí pro pessoal. 10 palavras da língua portuguesa que, se você trocar elas ou substituí-las, você traz uma impressão de uma pessoa mais culta. A pessoa fala aí a coisa das 10 palavrinhas. Das 10 palavras? Se você trocar, você que é pregador, fica ligado aí agora. São palavras que, se você trocar por outra, tem o mesmo significado, mas a pronúncia fica mais bonita. Existe, por exemplo, o pôr do sol. Você pode trocar por o ocaso. Faz uma frase aí pro pessoal. Faz uma frase com o pôr do sol e com o ocaso. Como que fica? Soa diferente? Soa mais bonito? Eu te esperei até o pôr do sol. Eu te esperei até o ocaso. Que da hora, hein? Que da hora, hein? Bora mais uma. Gostei. Por exemplo, eu te encontrei feliz. Fica simples, né? Quando te vi, você estava feliz. Fica simples, né? Muito simples. Quando te vi, você estava jubilante. Uau! Dá um outro, né? Dá uma outra impressão, né? Oséias, e essa coisa de o filho começar a pregar agora? Tira isso da cabeça desse menino. Olha, o pastor Oséias Lopes é pai do Felipe Lopes, que está vindo como um pregador aí, se despontando dessa nova geração. Teve esse momento dele sentar contigo e falar, pai, eu quero pregar, ou quando você piscou o olho, o menino já estava indo? Quando eu pisquei o olho. Assim, diretamente eu nunca impus a ele, dizendo, você vai ser pregador. Mas ele dirige um trabalho de jovens aqui no condomínio onde moramos, e eu, quando vi esse trabalho nascer, eu dei todo o apoio, mas eu imaginava que, porque o trabalho começou como um culto simples, no sentido de cantar um hino, fazer oração, alguém dar um testemunho e tal. E de repente me falavam, Felipe está pregando. Você nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Numa quinta-feira,
Quando eu já vinha por várias vezes ouvindo as pessoas dizer que ele estava pregando, numa quinta-feira eu estava sem agenda e eu sabia que ele ia pregar numa das nossas congregações aqui em Campinas. Ele já estava assim de atender convitinho? Porque começou nas amizades que ele tinha e tem com líderes de jovens, tal, o pessoal perceber que ele estava sendo usado no trabalho que ele dirige, começava a chamar ele para ministrar. Então não chamavam ele por ser seu filho? Não. Aí você foi, pintou lá. Para ouvi-lo pregar e chorei largado. É mesmo? Me emocionei muito. O menino leva jeito. A forma que ele prega, o jeito dele, me emocionou muito porque eu me vi um pouco nele, mas eu me vi nele um pouco melhorado. Porque eu sou meio espaventado, né, para pregar, assim, eu não paro quieto. Naquele estilo, mas... que a gente diz assim, mais avivalista, né? Sim, mais antigo, na verdade, né? E ele é mais centrado, microfone no pedestal, tem todo um... e tal. E aí eu falei, olha, que ele é você, ali sou eu melhorado. Oséias, agora tem uma surpresa para você aí, tá? Todo mundo que eu comentei, gente, vou entrevistar o Oséias Lopes. Sabe qual a primeira pergunta que eles fizeram? Porque eles me pediram para te fazer, eu deixei por último. Ensina pra gente aquele nó daquela gravata. Ensina pra gente aquele nó de gravata que você faz. Sério? Que você faz de um jeito assim que ela fica toda... Fica coisada. Não tem jeito de explicar. Aí, Oséias, pessoal aí, ó. Você que anda com essa gravata toda torta. Você fica com raiva quando você vê Confessa, porque eu confesso, quando eu olho pro púlpito assim e vejo o cara com camisa listrada, gravata listrada, calça listrada, tudo listrado, aí você olha assim, a minha esposa fala assim, é muita informação. Você sempre se vestiu bem, fala a verdade. Não, o bem que eu digo não é assim, caro, não é se vestir caro, se vestir bem. Você gosta de... Eu me cobrei muito da forma que me apresenta. Combinação. Eu dou dica às vezes. Para o meu filho, para outras pessoas mais próximas. Mas quando você vê aquele pregador tudo, a gravata torta, aquele negócio assim, dá vontade de entregar uma profecia, não? É muita simplicidade. O pastor Zé vai te ensinar o nó espetacular que ele faz aí. Você que é pregador, fica ligado aí, tá? Pastor Zé, uma honra estar aqui do seu lado. Prazer é meu. Tá, o cheiro da carne que ele está assando pra gente já tá entrando assim, ó. Deus abençoe, muito bom nos receber aqui. Bom recebê-lo e as portas estão abertas. Que beleza. Tá bom? Esse nó eu denominei ele como nó canudo. Então ele é assim, ó. Você vem, 2 dedos e o polegar embaixo. Aí você faz uma volta em cima dos 2 dedos. Esses dedos vão se tornar uma pinça. Daqui a pouco eles vão se tornar uma pinça. Então, polegar embaixo e os 2 dedos, uma volta. Duas voltas. 3 voltas. Vem. Coloca eles entre os dedos. Se tornaram uma pinça agora. Vem e puxa. Fica fininho, né, cara? Fica muito bonito esse nó. Depende da gravata e do tecido da gravata, né? Ele fica fino ou às vezes fica até mais robusto. Mas essa gravata ele fica mais fino. Tem gravatas que ele fica mais robusto. Arrasou.